Olá a todos, aqui é o Daini Nashev e hoje vamos falar sobre as 10 pinturas mais caras, realmente obscenamente caras, de todas que já foram colocadas à venda. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, aqui eu falo sobre arte de forma interessante e, o mais importante, honesta. Isso vai ajudar muito o crescimento do meu canal. O botão está logo abaixo, basta clicar. Então vamos começar. Você com certeza já ouviu falar de algum quadro sendo comprado por centenas de milhões de dólares em um leilão da Christie's ou da Sotheby's. E você olha para algumas dessas pinturas e não consegue entender por quê? Essa pintura, como dizem, custa o preço de uma asa de avião, mas acredite, logo você vai perceber que esse ditado já está ultrapassado. Porque algumas pinturas não custam o preço de uma asa, mas sim de vários aviões novinhos. Então, qual é o motivo? Por que um pedaço de tela com tinta custa mais do que nós mesmos? E até mais do que os próprios artistas ganham em toda a vida. O grande segredo é que as próprias pinturas não valem esse dinheiro todo. 99% do valor das pinturas que são vendidas por centenas de milhões de dólares é o nome do artista e apenas 1%, ou até menos, é o valor artístico da obra. Pode me dizer de onde surgiram esses números? Assista este vídeo até o final e você vai ver que eu até estou sendo um pouco modesto. E claro, não podemos esquecer da ostentação. Afinal, um quadro é a coisa mais cara que se pode comprar com dinheiro. Um quadro caro é como um iate, só que melhor. O iate é apenas luxo e o preço só importa para o dono dele. E as obras de arte são também ostentação e a paixão de possuir um tesouro histórico e cultural mundial. O prestígio do dono de uma obra de arte famosa vai às alturas. Imagine que você é um sheik desconhecido por todos, com dinheiro que não acaba mais. Você já comprou tudo o que podia, palácios, iates, diamantes, e ainda lhe restaram alguns bilhões de dólares. Você simplesmente não tem onde gastar esse dinheiro, então por que não gastar uma parte dele? E pela frente temos um ranking fascinante com valores verdadeiramente astronômicos. Neste ranking também vamos descobrir quem entre os compradores será o mais generoso e o maior admirador da arte. Então, o número 10 no nosso ranking. Adivinhem com que valor vamos começar? 50, 100 milhões. Em breve vocês saberão de tudo. E em 10º lugar, temos Roy Lichtenstein com a pintura Obra-Prima, feita em 1962. Esta é a única em nosso ranking e a pintura pop art mais cara do mundo. Em 2017, o magnata financeiro e dono de fundos de hedge, Stephen Cohen, comprou a tela da colecionadora e filantropa Agnes Gund por impressionantes 165 milhões de dólares. A obra-prima mais barata do nosso top 10 começa com uma quantia fantástica, equivalente ao valor de 1.500 apartamentos de um quarto em Moscou. Isso são 75 prédios de 5 andares, amigos. Se esse dinheiro fosse simplesmente colocado no banco a 5% ao ano, só de juros seria possível receber 690 mil dólares por mês, ou 52 milhões de rublos, e recebê-los infinitamente. Como trocar tudo isso por um simples quadro? Será que o comprador enlouqueceu? Mas vamos analisar essa questão com um pouco mais de atenção. A fortuna do próprio Stephen Cohen é estimada em 13 bilhões e 165 milhões de dólares. Para ele, isso é apenas 1,3% de sua fortuna. Para nós, equivale a gastar cerca de 5 salários. Como você pode ver, para Cohen, essa quantia impressionante não é tão pesada assim. Mas nem todos os compradores são tão modestos. E em breve você verá quem é o verdadeiro louco e vai gastar a maior parte de sua fortuna em pinturas. Nono lugar. E em nono lugar temos o quadro de Amadeo Modigliani no Deitado, pintado em 1917-18. O investidor bilionário chinês Liu Yiqian há muitos anos compra obras raríssimas em leilões por valores astronômicos. E em 2015 ele comprou o No Deitado por 174 milhões de dólares. E prontamente pagou com seu American Express. Você consegue imaginar? O cara tem 170 milhões de dólares no cartão, só por precaução. Naquela época, sua fortuna era estimada em 1,5 bilhão de dólares, modesto comparado ao comprador anterior, não? No entanto, acontece que Liu Yiqian gastou em um Modigliani impressionantes 11,3% de sua fortuna.
Depois da compra, restaram para ele meros 1,3 bilhão. Fico preocupado que ele possa passar fome. Mas na verdade, é difícil não respeitá-lo por isso. Porque, sendo 10 vezes mais pobre que Cohen, ele deu 10 vezes mais do seu patrimônio por uma pintura e acabou sendo 10 vezes mais generoso. Oitavo lugar. Em oitavo lugar temos Pablo Picasso e suas Mulheres de Argel. A tela faz parte da icônica série cubista de Pablo Picasso, de 1953 a 1954, é um cubismo tardio, mas ainda assim Picasso. Em 1997, o quadro foi comprado por 32 milhões e em 2015, 18 anos depois, seu valor subiu para 180 milhões. Foi exatamente essa quantia que o vice-primeiro-ministro do Catar, Hamad Ben Jassim Bel Aber Al Thani, pagou sem hesitar à casa de leilões Christie's. Como você pode ver, quadros também são um excelente investimento. A fortuna de Al Thani é estimada em 1,6 bilhões de dólares. Portanto, a situação dele se assemelha à de Liu Qiani. Mas ele acabou sendo um pouco mais generoso, pagando por ela quase 12% de sua fortuna, superando o participante anterior em 3% inteiros. Quase 12% de tudo o que foi adquirido com tanto esforço, amigos. Mas será que é possível ser ainda mais generoso? E à nossa frente está o sétimo lugar. Ele é ocupado pelo famoso artista de raízes russas, Mark Rothko. Sua pintura é violeta, verde e vermelha. A pintura foi feita no estilo do expressionismo abstrato em 1951 e o comprador também, um russo, o único em nosso ranking. O presidente do clube de futebol Mônaco e ex-acionista da Uralkali, Dmitry Rybolovlev, em 2014, tornou-se o proprietário desta pintura. Pela obra, Rybolovlev pagou incríveis 186 milhões. Depois, ele processou o negociante de arte, alegando superfaturamento no valor das pinturas. Dizem que o negociante de arte dele, aproveitando-se do fato de que o bilionário não entende muito de arte, lucrou bastante às suas custas. Mas ele não ficou muito mais pobre por causa disso. Porque a fortuna de Rybolovlev é estimada em 6,7 bilhões de dólares. Ele gastou apenas 2,8% de sua fortuna com o quadro. Isso é apenas a renda de 6 meses dele, se ele tivesse colocado seus bilhões no Sberbank. Mas nós sabemos que esse dinheiro está muito longe da Rússia. Rybolovlev ainda vai aparecer no nosso ranking em conexão com uma história bastante duvidosa. Sexto lugar. E em sexto lugar está o próprio Gustav Klimt e sua obra Serpentes de Água, 2 de 1904 a 1907. Infelizmente, o preço exato desta obra, assim como o comprador, são desconhecidos, pois ela foi vendida em um leilão fechado, mas várias fontes afirmam que o valor foi de 187 milhões. Devido ao desconhecimento do comprador, não pude avaliar sua generosidade. Gustav Klimt fecha nosso grupo dos 5 últimos colocados, que estão bem próximos, com uma diferença de 5 a 6 milhões. E parece que isso é um pouco sem seriedade, não é mesmo? Mas à frente está o top 5, e é aí que começa o verdadeiro calor, o quinto lugar. Em quinto lugar, firmemente estabelecido, está o próprio Jackson Pollock com a pintura número 17A, de 1948. O investidor bilionário americano Kenneth Griffin, em 2015, comprou a tela de Pollock do fundo David Griffin por uma quantia recorde. Naquele momento, ninguém ainda tinha pago mais por uma pintura. Para pintar essa tela, o artista estendeu a tela no chão e espalhou tinta sobre ela. Quanto vale a tinta espalhada no chão? O cara começou a sangrar pelo nariz e está pedindo 30 mil. Kenneth Griffin pagou incríveis 200 milhões de dólares por ela. É uma quantia absolutamente inacreditável. Se você colocar esse dinheiro na Sberbank com os juros, pode receber até 833 mil dólares ou 63 milhões de rublos. Com esse valor já dá para viver de alguma forma, mas ainda há um mistério pela frente. No mesmo leilão, Griffin comprou outra pintura, que está ainda mais alta no nosso ranking e pagou por ambas as obras uma quantia verdadeiramente fenomenal. A fortuna de Griffin é estimada em incríveis 27 bilhões de dólares. Por causa do gênero K, ele doou apenas 0,7% de sua fortuna, ficando até agora em último lugar no nosso ranking de generosidade. Mas isso ainda não é sua palavra final. Quarto lugar. E em quarto lugar temos Paul Gauguin com a tela Quando Você Vai Se Casar, de 1892. Paul Gauguin trabalhava como corretor da bolsa em Paris.
Entediado com a monotonia e a falta de espiritualidade da cidade, ele decidiu corajosamente ir para o Tahiti. No país exótico, Paul se encontrou e se tornou um artista. A tela retrata sua esposa de 13 anos, por quem ele se apaixonou perdidamente. Aqui está uma dica: se você se cansar de trabalhar em escritório, vá para o Tahiti e comece a pintar quadros. É provável que logo elas sejam vendidas por centenas de milhões de dólares, apesar de improvável. Em 2015, a pintura foi vendida para o Departamento de Museus do Catar, que pertence à família real do Catar, por fenomenais 300 milhões de dólares. No entanto, logo ficou claro que o preço final era 90 milhões a menos, ou seja, caiu. A própria pintura para o quarto lugar no ranking, com um valor de 210 milhões de dólares. A fortuna da família real do Catar é estimada em 10 bilhões de dólares. Eles gastaram na pintura 2 inteiros e 1/10 de sua fortuna. Família mão de vaca, não é mesmo? Mas espere, essa também não é a única pintura do top 10 que eles adquiriram. E ainda vem o top 3. Preste atenção, no nosso ranking até agora não tem nenhuma pintura dos antigos mestres. Sabe por quê? Sim, é que essas pinturas nunca aparecem à venda. Os museus jamais se desfariam de um tesouro desses. E se uma pintura de um velho mestre aparece em um leilão, isso causa uma verdadeira sensação, agitação e o desejo de posse de todos os colecionadores do mundo. Rothko, Pollock, Picasso são apenas garotos descalços comparados a Michelangelo ou Leonardo da Vinci. Se uma pintura dessas aparece à venda, é o sonho de todos os colecionadores. Eles estão prontos para pagar qualquer quantia por ela. E uma dessas pinturas nos espera no top 3. Então, o top 3 das pinturas mais caras do mundo. E o número 3 no nosso ranking, os jogadores de cartas de Paul Cézanne, de 1890 a 1895. E novamente aqui estão nossos velhos amigos, a família do Sheik do Catar. Em 2011, a família do Emir do Catar adquiriu a famosa tela de Paul Cézanne por incríveis 250 milhões de dólares. Cézanne é um dos 7 grandes impressionistas sobre os quais falei no meu vídeo sobre impressionismo. Não deixe de assistir, o link vai estar na descrição. Nele você vai descobrir como isso aconteceu e quem é o responsável pelo fato de que o preço das pinturas foi às alturas. E aí a família Catar paga por ele 2,5% de sua fortuna e somando com o Gauguin que eles compraram antes, isso dá 4,6%. E um digno terceiro lugar no nosso ranking, generosidade ou loucura, como preferir. Bem, estamos chegando aos líderes e à frente está o segundo lugar. E aqui temos novamente o já conhecido magnata financeiro Ken Griffin, com sua segunda aquisição de 2015. Lembram? Ele comprou o Pollock por 200 milhões de dólares? No mesmo dia, ele também comprou uma obra de Willem de Kooning. Uma obra-prima incomum, segundo o autor, reflete a realidade feia do pós-guerra. E isso custou ao Griffin uma quantia inacreditável. Adivinhe quanto são 300 milhões de dólares? Quanto será que vai custar o quadro do primeiro lugar? Lembre-se, o quadro em 10º lugar custou 165 milhões, mas o quadro número 2 custa o dobro disso. 300 milhões por um objeto de 97 por 130 centímetros. E essa quantia astronômica deixou Griffin apenas 1,1% mais pobre. E junto com o Pollock, ele gastou apenas 1,8% de sua fortuna. Aposto, você também se desfaria facilmente dessa quantia se tivesse 27 bilhões, mas espero que você gastasse em algo mais útil. Mas sem mais suspense, quem lidera? Será que existem loucos dispostos a pagar por um quadro mais do que valem 2.500 apartamentos de um quarto em Moscou? E abrir mão de 100 milhões de rublos como juros de um depósito bancário? Como vocês já devem ter percebido, em primeiro lugar temos aquele caso raríssimo em que uma pintura de um velho mestre foi a leilão. Uma pintura que era considerada irremediavelmente perdida. A incrível ressurreição da tela se tornou uma sensação artística mundial, e seu leilão na Christie's despertou o desejo de colecionadores globais. Afinal, era o salvador do mundo, do lendário Leonardo da Vinci, cujas pinturas nunca aparecem à venda. O comprador da obra-prima quis manter o anonimato e participou do leilão por telefone. Mas os especialistas afirmam que não era outro senão o príncipe da Arábia Saudita, o país petrolífero mais rico do mundo, Badr bin Abdullah.
Naquela época, sua fortuna era de 18 bilhões de dólares. A história das vendas da pintura começou em 1958, quando ela foi vendida em um leilão em Londres por apenas 60 dólares americanos. Pois era considerada obra de um dos seguidores de Da Vinci e não uma criação própria dele. Em 2013, o já conhecido bilionário e colecionador russo Dmitry Rybolovlev comprou a pintura do mesmo negociante de arte por 127,5 milhões de dólares. Alguns especialistas ainda têm dúvidas sobre a autoria da pintura, mas a casa de leilões Christie's insiste que a obra é autêntica e a colocou à venda como a maior descoberta artística do século XX. O leilão começou imediatamente com 100 milhões de dólares. A disputa pela obra-prima durou 20 minutos inteiros. No final, a pintura foi adquirida por impressionantes 450 milhões de dólares, quase meio bilhão. No entanto, 50 milhões foram para a casa de leilões Christie's como comissão. Por esse valor, eu até chamaria um mictório de obra-prima. Embora, espere, isso já aconteceu na história da arte. Inscreva-se no canal, em breve falarei sobre isso também. Nós nem conseguimos imaginar o que são 450 milhões de dólares. Tentarei converter esse valor para algo mais próximo e compreensível. Por exemplo, o lucro líquido total do Sberbank em 2020 foi de cerca de 120 milhões de dólares. E isso antes do pagamento dos impostos. Para ganhar esse valor para comprar esse quadro, todo o Sberbank teria que trabalhar duro por 4 anos inteiros. E se você colocasse esse valor em uma conta, rendendo 5% ao ano, a renda passiva mensal seria de quase 2 milhões de dólares, ou 140 milhões de rublos. Esse valor mensal permitiria adquirir 15 apartamentos de um quarto em Moscou, o equivalente a um a cada 2 dias. O preço de um avião novo Airbus A320 é de 101 milhões de dólares, e o Salvador do Mundo custa mais do que 4 desses aviões. Vocês falam de uma asa, mas esses números parecem inimagináveis para nós. E a carteira do cheque da Arábia Saudita diminuiu apenas 2,5%. Ele ocupa o 4º lugar no nosso ranking de generosidade, empatado com Griffin. Bem, o primeiro lugar vai para o vice-primeiro-ministro do Catar, que comprou a pintura Mulheres de Argel de Picasso e se despediu de impressionantes 12% de sua fortuna pessoal por ela. Se Griffin, com seus 20% e 7 bilhões, fosse tão generoso, poderíamos ver uma obra de arte por 3 bilhões de dólares. Mas tenho certeza de que esse dia chegará em breve. E recentemente, o Salvador do Mundo voltou a estar no centro de um escândalo. O historiador de arte Ben Lewis afirmou que no Louvre há muitas dúvidas sobre a autoria de Leonardo da Vinci. Segundo eles, a pintura pode ter sido feita por um de seus discípulos. Ben Lewis afirmou que, nesse caso, o valor da pintura diminuirá. Atenção, em 300 vezes para míseros 1,5 milhão. Esta é exatamente a confirmação que prometi a vocês no início. Tire o nome do artista da pintura, por mais bela que ela seja, e ela imediatamente perde seu valor. No valor do Salvador do Mundo, o nome do grande Leonardo da Vinci, segundo a instituição mais respeitada do mundo da arte, representa 99,7%. A parte da própria pintura e do que está retratado nela é ínfima, somente 0,3%. Essa é a resposta para a sua eterna pergunta. Por que uma pintura aparentemente sem valor pode custar milhões? Sim, porque foi pintada por alguém que já tem um nome. No mundo da arte, tudo funciona assim. Se o artista tem um nome, não importa o que ele pinte. Sabe, dizem que se algum dia a Mona Lisa for leiloada, seu valor facilmente ultrapassará 1 bilhão de dólares. A história do misterioso roubo da Mona Lisa do Louvre, que a transformou em uma superestrela no mundo da arte, você pode conferir no meu vídeo, cujo link estará na descrição. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e deixar um like neste vídeo. Tudo isso vai ajudar muito o crescimento do meu canal. Tchau para todos!